Você casaria com alguém que você sabe que constantemente iria te trair? Bem, hoje nós vamos falar sobre alguém que fez isso. E hoje nós vamos contar um pouco da história de Oséias e nós vamos também contar a história de Deus e do seu povo e de nós. E também nós vamos fazer paralelo ao filme Amor de Redenção, Redeeming Love. Então fica aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui agora em diante. Bem, para quem não conhece o livro de Oséias, basicamente é um dos meus livros favoritos. E nesse livro, Deus pede para que Oséias, o profeta Oséias, se casa com uma mulher chamada Gomer. E essa mulher, bem, ela tem atos duvidosos, ela é meio duvidosa assim, e ela acaba traindo ele, na verdade, às vezes fica um pouco ambíguo de se ela era uma mulher adúltera antes ou depois, mas isso não vem tanto ao caso. O ponto é que ela era uma mulher infiel e que tinha, né, cometido adultério e esse tipo de coisa. E que a gente pode ver até mesmo então o sofrimento de Deus nesse livro, digamos assim. A gente consegue ver a analogia, tudo aquilo lá acontecendo, porque Deus pediu para ele fazer isso para mostrar a forma como que Israel havia se prostituído. E Israel naquela época, né, era a representação do povo de Deus. Então a gente pode ter esse entendimento, né, de que lá também esse ensinamento, né, essa reflexão se relaciona com a gente também. Ou seja, de como nós somos infiéis. E é muito interessante você ver em relação a isso, então. Então a gente vai ver lá Oséias fazendo esse papel, mostrando como que ele tem uma mulher infiel e tal. Chega um determinado momento que Oséias tem que literalmente ir até uma pessoa que está com a esposa dele e comprar a esposa de volta, tipo, pagar para ter a esposa de volta, tipo, sei lá, como se ela tivesse, né, se prostituído, ele restituiu, digamos assim, o valor para ter a esposa de volta, a própria esposa. Ele pagou para ter a própria esposa de volta. E ele já tinha filho e tal, e teve filho com elas. Então a gente percebe uma história bem peculiar, bem inusitada. E a gente percebe Deus usando essa história para exemplificar como que ele é o marido perfeito, como que ele é perfeito. E dia após dia nós somos como a esposa de Oséias, que todo dia o trai, mesmo ele sendo o marido perfeito, mesmo ele sendo esse homem perfeito, nós o traímos dia após dia e somos infiel a ele, mesmo ele demonstrando esse imenso amor. Então no livro vai trazer toda essa reflexão de como que nós não merecemos a Deus, digamos assim, de como que nós somos injustos com Deus, de como nós tratamos mal aquele que nos ama de forma tão sincera e pura e que é fiel a nós, enquanto nós somos infiéis a Ele. Aqui eu estou tentando resumir bastante, mas eu incentivo muito você a ler o livro inteiro de Oséias para você conhecer um pouco melhor essa história. E também eu vou estar lendo alguns textos aqui para dar toda uma contextualizada, alguns ensinamentos também em relação a isso. Mas a gente vai ver, né, que o que chama a atenção de Oséias é Deus falando muitas vezes sobre isso, sobre como que Israel, né, se prostituiu, ou seja, como que a gente se prostituiu e como que Deus trata a idolatria da mesma forma que o adultério. A gente percebe a Bíblia sempre tratando, né, fazendo analogia do casamento com várias coisas, né, em relação a Deus, né, o Cristo é a igreja e tal. E então é muito comum a gente ver Deus usando uma analogia do casamento para se referir ao nosso relacionamento com Ele também. Então a gente pode ter isso sempre em mente e fazer essas reflexões, né, de como que as coisas funcionam. Então ele vai falar muitas vezes em relação a isso. Então o adultério na Bíblia é usado tanto para quando a gente trai nosso marido, quando a gente trai nossa esposa, como também usado quando a gente comete idolatria. Aí é um adultério contra Deus. Adorar outros deuses e, né, não colocar Deus no devido lugar dele, né, ter ídolos nos nossos corações. E isso é muito interessante a gente ter em mente, né, essa questão do adultério e da idolatria e como que Deus enxerga tudo isso, nessa questão do relacionamento, dessa forma que Deus nos enxerga, né, desse casamento que nós estamos com Deus, de como que nós somos infiéis muitas das vezes a Deus e o tratamos mal e injustamente. Então o livro de Oséias vai nos trazer muita reflexão em relação a isso. E no filme também a gente vai ver, se você já assistiu o filme, que está disponível até o momento, né, em algumas plataformas de streamings, que você talvez deve conhecer, nesse filme você vai ver então a história, né, de Angel e lá do Michael. E eles, então, né, acontecem muitas coisas. Basicamente eu vou fazer aqui um resumão. E então eu vou fazer aqui um resuminho para você. Mas basicamente, né, o Michael, ele ora para Deus pedindo uma esposa e tal, faz algumas descrições e tal. E aí ele vai um belo dia, encontra uma mulher e percebe, nossa, é ela.
É meio estranho, né? Porque ele descobre que é uma prostituta. E mesmo assim ele fica convicto, né, de que é aquela mulher. Existe um livro também sobre esse filme, eu não tenho o livro ainda, mas um dia eu terei ele e também irei falar bastante. Mas uma amiga minha que tem esse livro até mencionou que no livro é muito melhor que o filme, porque no livro relata tudo aquilo que passava na mente dela, todos os conflitos então que ela deve ter vivido na mente dela, deve ter sido muito bem expresso naquele livro. E a gente não consegue ter tanta noção dessa profundidade no filme, apesar que o filme é muito bom em relatar essa profundidade também. Então, a gente percebe então todo esse dilema da prostituição, do traimento, de ser traído e tal, e a gente percebe que assim como Oséias foi lá e pagou para ter sua esposa de volta, o Michael chegou lá e pagou uma quantia para ter sua esposa. E a sua esposa estava lá e ela, né, ela tinha sido ferida e tal, então ele pegou ela, guardou ela em casa, cuidou dela, tratou as feridas dela. E o Oséias também, né, o Deus foi falando e tal, né, que ia pegou, né, e tal, aí ela ficar em casa e não ia ter relações, né, ele e o Oséias, né, e tal. E aí tem esse trecho lá no Oséias falando e tal. E é muito interessante, porque é uma coisa que se você for analisar no filme, aconteceu também, né, que a Angel passou um tempo na casa lá e não tiveram nada e tal. Aí você... Eu vou tentar não dar tantos spoilers, porque eu quero muito incentivar você a ver o filme e também a pegar o livro, né, e ler. Mas a gente percebe, então, toda uma obra de redenção que acontece, como que Deus acaba, né, sendo presente naquilo, como que a gente pode ver, né, Deus como esse marido perfeito, que podia ter escolhido qualquer pessoa, né, que ele podia ter a pessoa perfeita ao seu lado, mas é curioso a gente pensar que alguém tão perfeito e puro escolheu seres miseráveis como nós, que ele, né, ele na verdade é tudo nele, né? Todo esse mérito não é na gente, mas é nele, é em quem ele é. Fala muito mais sobre ele do que sobre nós. A grandeza de Deus e quem ele é, esse amor, essa misericórdia dele, ao ponto de amar criaturas tão desprezíveis como nós, que dia após dia o trata mal, o desrespeita e o desonra. E de forma que nós somos infiéis a ele, de forma que nós somos idólatras de muitas outras coisas, inclusive de nós mesmos. E é isso que eu vou falar também um pouco agora, um pouco mais pra frente. Mas é muito interessante tudo isso, né? Porque Jesus, ele também, né, foi quem resgatou a gente. Deus fez o resgate, né? Tem esse exemplo que eu falei do filme também de Oséias, mas o resgate absoluto que Deus fez foi através do seu filho, entregando o seu filho na cruz, morrendo por nós. O Criador do universo, feito em forma de homem, vestiu uma coroa de espinho, foi cuspido na cara e foi zombado e humilhado por amor a nós. Imagina o ser humano, né, com o seu ego. Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre ego, em referência a um livro chamado do Timóteo que é Ego Transformado. Então fica aí por dentro também, acompanhe, já segue aí, porque logo logo vai ter conteúdo muito bom para vocês aí em relação a isso também. Mas o nosso ego não permite às vezes a gente fazer coisas simples, né? Sei lá, a gente vai ajudar numa tarefa simples, não pode, porque, né, nós somos superiores. Mas acontece que não, que Deus, ele simplesmente desceu do céu e fez coisas grandiosas por nós. Fez obras maiores do que qualquer ser humano em seu orgulho seria capaz de fazer. Qualquer ser humano, um rei, é difícil imaginar coisas simples, a qual Deus fez, sendo o soberano criador de todas as coisas. Ele não fez questão, né, como diz a palavra, né? Jesus não fez questão de ser igual a Deus como ser alguma coisa, né? De ser igual a Deus como fosse alguma coisa. Ou seja, é meio absurdo, né? Tipo, a pessoa às vezes, né, sei lá, é um presidente, é um rei, alguma coisa assim, um imperador, já se acha, né, o cara absoluto, né? O ser absoluto, né? O ápice da humanidade. Enquanto isso, Deus veio em forma de homem na terra e lavou pés. É uma forma que constrange, é um amor, é uma humildade de Deus que nos constrange. É algo assim maravilhoso demais e que eu vou falar um pouco no livro sobre ego transformado, que vai ter muito em breve. Mas então a gente guarda essas reflexões a respeito de Deus e vamos dar prosseguimento aqui um pouquinho. Então a gente percebe, né, toda essa questão de Oséias, né, de como que Deus nos resgatou através de Cristo Jesus, pagou esse preço para nos resgatar, né? Então, e a gente vê analogias, né, da Bíblia inteira e tal. Eu vou tentar resumir bastante, então eu não vou falar com tantos detalhes, mas a gente vai ler alguns textos também em relação a isso. Para dar prosseguimento, eu gostaria de ler com vocês em Oséias 8, versículo 6.
Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos, e ele não é Deus, portanto, deve ser despedaçado. Isso aqui é muito interessante, né? Quando eu li isso, logo me lembrou quando Moisés, né, viu o pessoal lá fazendo bezerro de ouro. E por que isso me chama a atenção? Porque lá, quando eles fizeram esse bezerro de ouro, o que eles falavam? Eis aqui o Deus que te tirou do Egito. É muito interessante a gente analisar esse ponto em específico. O que eu quero dizer com analisar esse ponto em específico? A gente pega e eles pegaram e falaram, não, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Eles pegaram um bezerro de ouro e falaram que é isso. O Deus que eles criaram na mente dele, e eles falaram que esse é Deus. Eles tentaram, né, criar Deus a partir daquilo que era da cabeça deles. E então transformaram nesse bezerro de ouro e disseram que esse é o Deus que os tirou do Egito. Isso traz a reflexão de como que Deus pode se tornar um ídolo, como que Jesus se torna um ídolo. E ele se torna um ídolo a partir do momento que nós não adoramos a Deus verdadeiramente, mas nós adoramos aquela imagem, aquele ser que nós criamos na nossa própria cabeça. O Deus de nossa própria cabeça, aquele que é inventado por nós, do que nós achamos a respeito. Nós achamos que Deus é desse jeito, nós achamos isso a respeito de Deus. Ah, mas Jesus não faria tal coisa, Jesus seria desse jeito. A gente acha que isso ou aquilo. Mas esse acha a respeito de Deus e a respeito de Cristo são Deus que nós criamos na nossa cabeça. E muitas vezes são reflexos de nós mesmos. Nós estamos sendo idólatras de nós mesmos. Nós estamos projetando a gente e chamando esse ser de Deus, como se fosse uma justificativa para nós mesmos. Porque enquanto nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos botando desculpa de que, na verdade, nós estamos adorando a Deus, ao Deus que nos tirou do Egito. Nós não estamos adorando ao bezerro de ouro. Nós não estamos adorando as riquezas. Nós não estamos adorando as cebolas que tinha no Egito. Nós estamos adorando ao Deus que é fruto da nossa cabeça, que é o que tirou do Egito. Isso é a forma que Deus se torna um ídolo em nossas vidas. Quando nós adoramos não ao Deus verdadeiro, não a como que Deus se manifesta através de sua palavra, que é o Deus verdadeiro através de sua palavra que você conhece. Deus se manifestou em Cristo aqui na Terra, então ele veio em forma humana e se manifestou. Foi a escolha de Deus se revelar dessa forma, se revelar através da palavra e através de Cristo. Então a única forma que nós temos de conhecer verdadeiramente a Deus é através de sua palavra. Não é através do que nós achamos, mas é através do que foi revelado, através do que Deus diz a respeito de si mesmo. E é o que Deus diz a respeito de si mesmo que também nos faz entender a respeito de nós, do nosso lugar e de como nós somos miseráveis e pecadores e carecemos de Deus. Porque mesmo ele sendo o marido perfeito, nós somos idólatras de nós mesmos. Nós adoramos a nós mesmos e a outros deuses ao invés de Deus. Então essa é uma reflexão muito profunda que eu tenho em relação a esse versículo e que a gente precisa guardar, para a gente ter sempre em mente. Nós estamos adorando ao Deus verdadeiro, conforme a gente vê na Bíblia, conforme ele se apresenta, nós estamos adorando a nós mesmos, chamando isso de Deus. Estamos adorando ao fruto da nossa própria imaginação e mente. Então fica essa reflexão aí, guarda ela um pouquinho e vai refletindo. E a gente vai continuar um pouco aqui a nossa conversa. Então, levando em consideração todas essas questões do casamento, uma pergunta que nós podemos fazer é que tipo de esposa nós estamos sendo. Então eu vou ler com vocês aqui o Efésios 5, eu vou tentar ser breve para a gente poder encerrar e não ficar tão grande, né, o vídeo, mas a mensagem precisa ser dita. Portanto, como filhos amados, isso está em Efésios 5, a partir do 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo de santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que as pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém,
ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz se torna visíveis todas as coisas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente não finalizou ainda, e aqui foi falando um pouco das esposas, mas eu gostaria de partir em duas partes, porque agora a gente vai fazer uma reflexão a respeito dos maridos também. Então, a parte agora, que tipo de maridos nós estamos sendo, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem cada um a seu marido como o Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Essa aqui é a continuação, né, falando um pouco das esposas, mas a gente vai trazer uma reflexão em relação aos maridos também. Então, lá em Oséias 4:4 vai dizer assim: não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Então aqui nesse trecho de Oséias vai mencionar que Deus, né, ele cobra os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis por ensinar as verdades para o povo, de instruir o povo no caminho certo, mas os sacerdotes estavam no caminho errado e conduziam ao povo no caminho errado e no engano, não os davam as instruções que deveriam dar. Mas mesmo assim Deus não tira a responsabilidade do povo de não estar nos caminhos dele, mas Deus cobra essa responsabilidade dos sacerdotes. E nós, os homens, como a gente pode ver, temos essa responsabilidade de sacerdotes dos nossos lares. Quando Adão e Eva pecaram, né, o primeiro que Deus foi falar foi com Adão. Você sabe muito bem disso. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente e refletir sempre em relação a isso. A gente vai ver no filme, né, como que esse homem, né, cuidou da esposa, instruiu a esposa e a purificou. E a gente vê em Apocalipse, a gente vê em Gênesis e Apocalipse, Deus cuidando da sua esposa e a purificando, a santificando. E é isso que a gente vai ler também agora, em Efésios 25 ao 33, que vai dizer, em respeito aos maridos e a nossa função, o que nós devemos ter em mente e refletir em respeito a Cristo e em respeito a isso, né? Já que nos foi dado o privilégio de sermos, né, o representante, né, essa figura de liderança da parte de Deus para servir o propósito do Senhor em nossos lares. Vai dizer em Efésios 5:25 em diante: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la e a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Então aqui a gente viu um pouco, né, do que Deus diz em respeito às responsabilidades do marido. Então essa questão, né, que nós fomos colocados na posição de Cristo, digamos assim, né? A gente é a parte, né? Cristo, o relacionamento de Cristo e a igreja, nós somos uma pregação diária. O casamento é uma pregação diária e uma pregação prática do Evangelho, da manifestação de Deus. E que nós devemos ter essa consciência, dessa responsabilidade que nós temos de refletir a glória de Deus através do nosso casamento. Por isso que Deus sempre fala e a gente pode ter certeza que Deus leva muito a sério os relacionamentos. E fica então, já se inscreve aí, já dá um curtir nesse vídeo, já comenta aí também, porque muito em breve vai sair um vídeo, uma produção que está demorando um pouquinho, mas vai sair, que é sobre o namoro
à luz, né, das escrituras, né? Como que Deus enxerga, o que Deus diz a respeito do namoro, perguntas talvez que as pessoas fazem, né? Pode beijar, não pode beijar, esse tipo de coisa. A gente vai falar tudo lá. Só que com certeza vai ter gente que não vai gostar muito de ouvir algumas verdades, mas você, que é uma pessoa que quer ouvir as verdades de Deus e quer viver de uma forma a agradar a Deus, que você entende e você faz as coisas não por regra, mas por amor a Ele, por saber o que é o agrada e o deixa feliz e o que o entristece deixa você triste, por fazer isso por amor, eu sei que você também vai querer entender como amar a Deus e manifestar isso através da sua vida e dos seus relacionamentos. Então fica de olho aí no canal para a gente ficar por dentro dessa novidade logo em breve. Então o que a gente reflete em relação a isso? A gente pode ver no filme ele tratando a esposa, ele cuidando da esposa, ele orando, pedindo a Deus. E nós temos essa responsabilidade de cuidar, de amar a nossa esposa. Então a gente sabe que é uma decisão importante. Aquela pessoa que nós escolhemos para nos casar é uma decisão muito importante. E que nós precisamos entender que está atrelado ao nosso propósito. Você não pode pensar em casar com uma pessoa que vai atrapalhar o seu propósito. Se você tem uma missão de pregar, de anunciar o evangelho para alguma pessoa, de fazer alguma coisa, e essa pessoa, a outra pessoa tem uma direção totalmente oposta, vocês não vão ter unidade naquilo, não tem como vocês ir para algum lugar. Mas se vocês entendem como uma missão o casamento, uma missão a família, de ser um exemplo de família, uma referência para os outros fiéis, você entende o casamento com uma profundidade, todo esse tipo de coisas, e você entende como manifestar o evangelho na família, como pregar, ser um embaixador de Cristo nos seus lares, sacerdotes, e assim propagar e dar um exemplo, um testemunho fiel de família cristã e exemplar. Assim, né, refletindo o relacionamento de Cristo com a igreja. Se você entende tudo isso, você então vê a seriedade dessas coisas. E essa pessoa então tem uma unidade. E vocês estão caminhando em direção ao mesmo propósito. Mas não tem como você caminhar em direção opostas. Se uma pessoa não se preocupa em honrar a Deus, como ela vai caminhar na mesma direção que você? Por isso, só uma pessoa que ama genuinamente a Deus deve ser a pessoa que se casa com uma outra pessoa que ama genuinamente a Deus. Porque assim, aquilo que une os dois vai ser principalmente o topo dessa pirâmide aqui, que vai ser a Cristo. E quanto mais próximos de Cristo, mais próximos eles estarão um do outro. E como Cristo, né, ele fez o primeiro milagre no casamento. Lá geralmente, né, o melhor vinho era o primeiro, mas lá foi o último. Da mesma forma, um casamento com Cristo, o melhor vinho, ou seja, aquela alegria, não é só no início, mas é uma alegria que vai ficando cada vez melhor, porque Cristo é aquele que faz a água se tornar vinho. E o vinho naquela época representava também a alegria. Então a alegria que vem de Cristo, a paz e tudo que vem de Cristo, alcançado através disso, desse propósito. Então a gente tem que ter em mente todas essas coisas e refletir em relação a isso, de como que Deus, sendo perfeito, amou nós, esposas falhas. E Deus, sendo perfeito, nos trata, nos purifica, nos transformados de glória em glória. Então que hoje a gente viu e refletiu a respeito de que tipo de esposa Deus espera que nós sejamos e de qual tipo de marido Ele espera que nós sejamos. E nossa responsabilidade é ensinar, instruir e em ser exemplo. E de certa forma isso serve para as mulheres também, essa parte de ser exemplo, porque ele vai falar a respeito das mulheres mais velhas e tal. Então isso aí também fica em reflexão para todo mundo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então vamos caminhar um pouco agora para encerrar. Lá em Oséias, no capítulo 11, a gente vai ter o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, mas quando mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzido-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Assíria. A guerra devastará sua cidade, e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam de Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Adma ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal.
Sou o santo que vive entre vocês, e não virei com minha ira. Pois um dia meu povo me seguirá, e eu, o Senhor, rugirei como leão. E quando eu rugir, meu povo retornará, tremendo desde o oeste, como um bando de aves. Virão do Egito, tremendo como pombas. Voltarão da Assíria, e eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Oséias, Oséias capítulo 11 até o versículo 11. E aí então, lá em João, também vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. João, do 3, versículos 16 ao 21. Então hoje, essa reflexão que eu queria deixar, a reflexão a respeito do marido perfeito e da esposa que o trai. E essa esposa somos nós. Então que nós viemos ser diferentes, que nós viemos buscar a nos casarmos e sermos fiéis a Deus. E se alguém não é fiel a Deus, que é perfeito, como será fiel a sua esposa no futuro? Então que a gente tenha sempre em mente isso. E o nosso primeiro casamento é com o Senhor. A idolatria é um adultério. Então que nós não sejamos adúlteros ao sermos adúlteros, idolatrando outros seres e a nós mesmos, ao invés de reconhecer o marido perfeito que nos ama, que cuida de nós, mesmo em meio a todas as nossas falhas. Essa é a mensagem de hoje, e que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E lembre-se sempre, não só lembre dos bereanos, mas seja como os bereanos. Até um próximo vídeo. Olha eu aqui de novo, passando aqui para lembrar você de se inscrever aqui no canal, para você estar abençoando aqui o nosso trabalho aqui e fazendo com que essa mensagem seja levada para cada vez mais pessoas aqui no YouTube e alcance pessoas que não conhecem o Evangelho e também aquelas que conhecem o Evangelho, para que elas sejam incentivadas a serem luz aonde quer que elas estejam, seja na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro lugar, lembrando que somos embaixadores de Cristo em tempo integral. Então conto com você para espalhar essa mensagem e juntos alcançarmos o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo então com todos os seus amigos, com toda a sua família e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e também conhecer um pouco melhor a minha forma de pensar e alguns conteúdos extras que é só disponibilizado naqueles outros lugares. Então te espero para o próximo vídeo e que Deus te abençoe.